Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário que é muito importante. Compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje é as bênçãos do teto. Vamos ver na história de Agar as bênçãos do teto. Ainda não entendeu, né? Calma, que eu vou te explicar. Deus ele vai chamar Abraão e vai fazer promessas para o Abraão. O Senhor entra na vida do Abraão e promete abençoar todas as famílias da terra. Abraão ele vai ganhar um título que demonstraria como essas bênçãos chegariam até as famílias. O título que ele ganhou foi o pai da fé. Exatamente pela fé o mesmo Deus de Abraão seria o Deus de todos que crescem, ou seja, que tivessem fé. Essas bênçãos, elas estariam na casa de Abraão e na casa dos filhos de Abraão. Não só filhos de sangue, mas os filhos pela fé. Abraão ele tinha um sonho de ser pai, porém, humanamente falando, era impossível. Impossível pelos fatores como o amortecimento já de Sara, pois ela já havia encerrado o seu período fértil. O período fértil da vida de uma mulher já estava ali encerrado. Sara entendia que não tinha mais como ser mãe, mas ainda assim, ela queria dar um filho para o marido dela. Ela queria dar um filho para o Abraão. Então, qual foi a solução que Sara ela teve em sua mente? Ela tinha uma serva egípcia que morava com eles, chamada Agar. E ela pega Agar, leva Agar até Abraão e diz: Olha, Abraão, como a gente combinou, Abraão, não tem outro jeito. Eu sei que você tem um sonho de ser pai, eu não posso realizar esse teu sonho, mas se deite com a minha serva. E o filho que você tiver com ela será o nosso filho. E então Abraão ficou com Agar e ali nasceu Ismael. O que era para ser uma solução se tornou uma grande intriga. Sara começou a se estranhar com Agar e mesmo depois da promessa de Deus se cumprindo, ou seja, o nascimento de Isaac, que sim era o filho de Abraão com Sara, mesmo assim as brigas elas continuaram, ao ponto de Sara dizer: Abraão, eu não quero mais ela aqui. Eu não quero mais saber de Agar. E Abraão começou a ficar preocupado, mas em uma oração, o Abraão teve uma resposta dos céus a respeito disso. Em Gênesis capítulo 21, versículo 9, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E apareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Ismael e Agar estão debaixo do teto de Abraão. Eu não estou falando sobre um teto físico, mas eu estou falando sobre um teto espiritual. Antes de continuar esse devocional, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu teto? Como que anda o teto espiritual construído por você através da sua vida com Deus? E debaixo, talvez você não tenha construído um teto ainda, você seja jovem, debaixo do teto de quem você está? Agora você está começando a entender o tema desse devocional, as bênçãos do teto. Pessoas abençoadas por Deus abençoam todos que estão debaixo do teto dela. Eu fui abençoado
pelo teto de alguém. E hoje pessoas são abençoadas pelo meu teto. O que é esse teto? O teto é a vida que você tem com Deus. Quando você tem uma vida com Deus, quando você se aproxima do Senhor, quando você busca o Senhor, espiritualmente um teto está sendo construído. E debaixo desse teto, pessoas serão abençoadas. Quantas pessoas o Senhor tem colocado debaixo do meu teto? Isso aumenta a responsabilidade de a cada dia eu querer mais de Deus, eu buscar mais a Deus. Porque quanto mais eu buscar Ele, mais esse teto vai gerar bênção para a vida de outras pessoas. E eu vivo também ainda debaixo de um teto, o teto de Abraão, pois eu tenho fé. E debaixo desse teto, todas as famílias da terra serão abençoadas. Voltamos para a história aqui. Agora, no deserto, Agar se prepara para a morte. Abraão pegou ali, como nós vamos ver, vamos ver na história aqui na Bíblia, né? Gênesis 21:14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e se encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com um moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Não se esqueça, Deus sabe o tempo, a hora e a quem você pertence. Ele não vai te desamparar. Essa palavra é para mostrar a todos nós que esse Deus não se esquece de nos abençoar. Agar havia acabado de colocar Ismael debaixo de uma árvore para que ela não visse ele morrer. E ali ela se distanciou e sentou-se para esperar a morte. Quantas pessoas estão hoje sentadas esperando o pior? Quantas pessoas estão sentadas agora na calçada, numa praça, no sofá, dentro de um carro, dentro de um centro hospitalar, esperando o pior, dentro de um tribunal, esperando o pior. Mas não esquece, Deus, Ele sabe o teto que está acima de você. Tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo pela tua vida. E naquele momento ali, o anjo disse para Agar. Você vê que Deus ouviu a voz do menino, mas o anjo apareceu para Agar. Agar, não faz isso. Não faz isso. Deus está com seu filho. O teto de Abraão não é só aquele que está sobre a casa dele, mas o teto de Abraão é um teto espiritual. Ah, irmão, mas olha a minha situação. Você não tem ideia do que eu estou vivendo, você não tem ideia do que eu estou passando. Eu não tenho mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe. E você viu a provisão de Deus? A água tinha acabado. E a Bíblia diz que ali Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E no versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Tem gente que está morrendo do lado da bênção. Tem gente que está morrendo
e a bênção está do lado dela. Mas aqui eu entendo que aquele poço já estava ali. Mas o desespero, a angústia, estava tão forte, aquela tristeza no coração de Agar, que Agar estava cega. Mas que hoje, através dessa palavra, o Senhor cure a tua visão e você possa enxergar do teu lado o poço, a provisão de Deus, a alegria. Que você encontre o sono novamente, que você encontre o descanso, que você encontre a bênção do teto. Que a bênção do teto de Abraão esteja sobre a tua vida e a minha vida. Que a bênção do teto daqueles que estão orando por você estejam sobre a tua vida. Que as bênçãos do teto de você que tem orado por mim estejam sobre a minha vida. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, que alegria poder estar aqui, meu Deus, ministrando essa palavra. As bênçãos do teto. Pai, que o teto sobre a vida desta pessoa esteja estendido, para que nenhuma bênção se perca, para que nenhuma bênção, meu Pai, fique, Senhor, de fora, para que aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor arquitetou para a vida dessa pessoa se cumpra em nome de Jesus. Tira todo o desespero, Pai. Tira toda a angústia, que essa pessoa possa abrir os olhos hoje e ver a tua provisão, Pai. Que ela não desista daquilo que é dela, porque aquilo que era de Agar, também ali o Senhor disse: eu sou com esse menino, Agar. Agar, eu sou com o teu filho. Pai, o Senhor é com essa família, o Senhor é com esse filho, com essa filha. Pai, que essa mãe não desista dele, que esse pai não desista dessa esposa, Pai, que esse filho não desista de crer que há salvação. Pois a bênção do teto de Abraão está sobre a nossa vida. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, guarda a vida do teu povo. Guarda a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo nesse devocional. Eu peço que as bênçãos do teto estejam estendidas sobre cada uma dessas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Fique ligado, já já estaremos aí de volta, ou no mesmo dia, ou no outro dia, mas que sempre tenha uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.